Olá, Lígia Lucena aqui e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre 4 palavras que prejudicam sua vida, prejudicam sua comunicação. E é interessante a gente falar sobre essa questão de comunicação para a gente poder perceber um pouquinho como aquilo que a gente fala acaba mudando e acaba interferindo em tanta coisa da nossa vida, tá? Então existe sim essa questão dessa linguagem, né, verbal, desse padrão de linguagem que acaba, porque a palavra em si, ela tanto te eleva como ela te diminui. Ela tanto coloca a tua vida lá pra cima como ela coloca a tua vida lá pra baixo. Então é interessante a gente poder conversar um pouquinho sobre isso para você começar a observar se você pratica, se você tem o hábito de estar falando essas quatro palavras, tá? Então, assim, qual é a primeira palavra que eu quero conversar com você? É sobre a palavra do tentar. É a palavra tentar. Tem muita gente que fala assim, eu vou tentar fazer aquilo ali. Então, quando você fala muito sobre essa questão do tentar, passa uma ideia que eu vou tentar. Se eu não conseguir, não posso fazer muita coisa não. Então, pra gente entender um pouquinho o sentido dessa palavra tentar, se eu chego pra você e digo assim, me empresta R$1.000 que eu vou tentar te pagar, você emprestaria? Então, a gente tem que começar a observar a nossa comunicação. O que é que a gente tá falando? Seria muito diferente se eu chegasse pra você e dissesse, me empresta R$1.000 que até a semana que vem eu vou conseguir te pagar. Eu vou te pagar. Seria totalmente diferente, uma coisa muito mais segura do que simplesmente tentar, certo? Então começa a observar se você tem a prática, se você tem o hábito de estar falando o tempo inteiro a questão do tentar. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Então cuidado com esse tentar, porque possa ser que ele esteja fazendo com que você não consiga um avanço muito grande, não consiga uma coisa muito grande, porque você acaba se limitando naquilo, certo? A segunda palavra que eu quero trazer para você refletir é sobre a questão do mas. Tem muita gente que usa esse mas, só que aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho, porque o mas, ele vem muito na questão do negativo, do diminuir. Então, se eu chego para uma pessoa e digo, sei lá, tô numa entrevista de emprego e alguém vem conversar comigo sobre qual a minha formação, o que é que eu tenho, e aí eu vou falar. Eu vou dizer, eu tenho uma graduação, eu tenho uma especialização, eu tenho um mestrado, eu tenho vários cursos nessa área, mas eu só tenho 6 meses de experiência. Então, esse mas, ele acabou diminuindo tudo aquilo de bom que você já tinha falado. Então, a gente tem que aprender a substituir o mas pela partículazinha i, na verdade. Então, é totalmente diferente quando eu digo, eu tenho graduação, eu tenho especialização, eu tenho mestrado e eu ainda tenho 6 meses de experiência. Ao invés de eu diminuir, eu acrescentei. Eu, além de ter tudo isso, ainda tenho 6 meses de experiência, tá? Então, vocês têm que começar a observar se vocês estão usando essa palavrinha mas nesse sentido de diminuir, né? Eu tenho isso, mas, por outro lado, me falta aquilo, tá? Então, a gente tem que começar a observar se a gente pratica muito essa questão desse mas, certo? Uma outra palavra, que na verdade nem é uma palavra, mas é uma expressão que se usa muito, é a questão e se. E aí a gente tem que observar o e se em 2 pontos, tanto na visão de passado quanto na visão do futuro. Por quê? Porque a gente não consegue mudar passado. Então fica, e se eu tivesse feito diferente? E se tivesse sido assim, assim, assim? E se... Então assim, a gente não pode mudar passado. O tempo não volta pra gente fazer nada diferente. Então se você fica preso o tempo inteiro essa questão do e se tivesse sido assim? E se eu tivesse feito assim? E se não tivesse acontecido desse jeito? Só que a gente não muda passado. E por outro lado, é o e se nessa questão do futuro. E se eu não conseguir? E se eu chegar atrasado? E se não der tempo de eu fazer aquilo? E se alguém reclamar? E se... Então, a gente tem que parar com essa questão desse e se, tanto voltado para passado, quanto voltado para o futuro também. Porque a gente, na verdade, tem que tomar atitudes e fazer ações de coisas mais práticas. Ao invés de pensar que não vai dar certo, eu vou fazer. Eu vou conseguir fazer aquilo sim.
Se por acaso der errado, quando der errado, se der errado, eu vejo o que é que eu faço. Agora, quando você pensa demais sobre o e se, quando você coloca demais essa expressão na sua vida, isso acaba limitando você, isso acaba bloqueando você e você acaba não vivendo muitas coisas simplesmente porque você está preso ou ao passado, pelas coisas que aconteceram que você não muda, ou pelo medo do futuro, por uma preocupação excessiva e que isso, assim, deixa qualquer pessoa num estado de ansiedade altíssimo. E uma outra palavra que a gente tem que falar aqui é sobre a questão do espero. Então, eu espero que isso aconteça. Ou outras pessoas chegam e dizem, espera que isso aqui vai dar certo, espera que isso aqui vai não sei o quê. Então, quando a gente fala muito em esperar, é uma ideia de como se eu tivesse realmente de braços cruzados, esperando alguma coisa acontecer, né? Então, fica naquela, espero que dê certo, espero que aconteça, espero que você faça isso, espero que você faça aquilo. Então, a gente fica com aquela ideia, como se eu tivesse de braço cruzado e não tem muita coisa pra fazer, não. Vou esperar. Se der certo, eu vou esperar. Então, a gente tem que trocar essas palavras pela questão da atitude, pela questão da ação, pela questão do eu vou fazer diferente, certo? Então, começa a observar quais as palavras você está emitindo, qual é a palavra que termina vindo na tua vida de forma mais habitual, assim, rotineira. Então, cuidado com o que você está falando, porque você acaba mudando a questão da tua vida mesmo, só através de algumas palavras, tá? Então, espero muito que eu tenha te ajudado com essas dicas. Então, começa a observar isso e começa a mudar a tua prática, tá bom? Beijo!